Olá, internautas, sejam bem-vindos a um podcast especial aqui com nosso amigo Renan Santos. A gente faz uma entrevista com ele, está dando uma passada aqui pelo Recife, pela região metropolitana, vai até Caruaru, Garanhuns, até o dia 15 e aproveitou com a generosidade de sempre, veio aqui conversar com a gente, falar dos problemas nacionais, falar do novo partido. Renan, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você novamente. A gente já fez entrevista lá no passado. Olha, tem o quê? 2014, 2015, né? Por aí, acho que foi ou 14 ou foi 15, foi logo no começo. Foi um dos primeiros a perceber que tinha um fenômeno acontecendo, foi você. E uma coisa que eu digo, não só para você, mas para os seus espectadores, você foi um dos primeiros blogueiros, de fato, a estabelecer uma linha, um estilo, ter um blog de opinião no Brasil, faz parte de uma geração ali. E é muito bom ver que você está grande, crescendo e, enfim, desenvolvendo um trabalho que sempre foi muito bom. Graças a Deus. Olha, lê aqui uma breve bio. Renan Santos nasceu em Vinhedo, São Paulo, tem 42 anos. Quando eu conheci, não tem essa barbinha aí começando a ficar branca. Mas é boa a experiência, né? É ativista político e cofundador em 14 do Movimento Brasil Livre. O grupo de mobilização política ganhou projeção nacional durante as manifestações contra o governo Dilma. Sem mandato eletivo, Renan Santos lidera a transição do MBL para uma legenda formal, o partido Missão. Foi oficialmente registrado Missão no Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 25 e o Renan é o presidente. A nova sigla pretende disputar todas as eleições de 26, inclusive a presidência da República. Como é que é essa história, Renan? Conta aí essa transição do MBL para a Missão. O que é que você está aprontando? Vamos lá. Não há necessariamente uma transição na ideia de que o movimento acabou. O MBL continua existindo, tá bem grande, e o partido só não será um partido comum porque existiu o MBL e continuar existindo. Ou seja, não é que os membros do MBL viraram políticos, mas os políticos da missão terão que ser ativistas. Então, o mesmo espírito ativista que sempre houve no MBL, ele vai existir no partido. Por quê? Porque senão a gente vai virar burocrata. Eu vou até para a tradição de esquerda aqui. O Trotsky já dizia que a Revolução Russa, em grande medida, morre por conta da burocratização do processo que houve lá. E a transformação de um político ou do ativista num cara que está assim, interessado no jogo, naquele rame-rame diário da política, nos cargos que ele obtém, faz com que, eventualmente, o que encantou ele, o que encantou o eleitor, morra no processo. E a gente sempre se manteve com a cabeça no lugar. Assim, o MBL completou 11 anos e a gente permanece as mesmas pessoas. Só um pouquinho mais grisalho aqui, às vezes um pouquinho menos cabelo, às vezes um pouquinho mais, que agora tem cirurgia. Mas a real é que sim, a gente manteve essa mesma energia. E aí agora nós temos mais, vamos dizer, meios de ação. A gente tem como lutar. Com um partido a gente pode participar de todas as eleições. A gente pode ter opinião pública participando do jogo. A gente não pode mais ser ignorado. Que antigamente era ignorado até indo bem nas eleições. O Kim Kataguiri é o deputado federal mais bem votado do Partido União Brasil. E veja se ele participa das decisões. Eles ignoram ele. Então, agora não. Ninguém vai poder ignorar a gente. E quando eu falo a gente fala não só dos membros do movimento, mas também de toda uma geração de pessoas, eu falo muito da geração Z, que não teria direito a ter espaço no jogo, simplesmente porque o jogo é um jogo de cartas marcadas, porque os partidos já têm donos. Agora essa geração vai poder estar no jogo, e isso é muito excitante. Você falou aí, eu lembrei um pouco do PT, que, né, acabou ficando um pouco mais velho com o tempo, e você vê as lideranças todas não abrem espaço para os mais novos. O próprio Lula tem pesquisa dizendo que ele talvez não devesse buscar a reeleição, e mesmo assim ele é o nome mais forte do partido, o partido não quer abrir mão e ele também não quer abrir mão, né? Então, você olha muito a cabeça branca e pouca gente assim para fazer a coisa rodar, funcionar, né? Que é um problema, porque assim, o Lula, vou dar um exemplo do Lula, mas serve até para o Bolsonaro dentro do campo da direita. O Lula, ele tem um recall gigantesco com pessoas com mais de 50 anos, né? Especialmente mulheres com mais de 50 anos, ele lidera de maneira muito sólida. Isso permite que ele largue qualquer pesquisa, tal, com, assim, só esse público vai dar aí pelo menos 15% de intenção de voto para ele, fora o resto. Mas esse público, ele não vai perder de maneira nenhuma. Assim como o Bolsonaro também tem um núcleo ali de 15% do eleitorado que vai ficar com ele, faça chuva, faça sol. Isso dá uma força muito grande para que dentro do campo deles, eles se mantenham sempre como candidato majoritário. E isso faz com que não esteja... E freando a renovação, né? É lógico. E aí, formalmente, como eles são ou o candidato ou o grande eleitor, por exemplo, em 18, o Lula era o grande eleitor do Haddad como candidato. Né? O Haddad concorreu em 18. Então, ele vai estar mandando de qualquer forma. E aí você tem esses problemas sucessórios nos grupos políticos. Né? E aí você faz com que... Mas isso não é só no Brasil, isso acontece em vários lugares no mundo. E a gente está vendo agora uma série de
processos quase revolucionários dentro de instituições partidárias que estão alterando essa dinâmica. Então, você pega, por exemplo, na Inglaterra. É igual nos Estados Unidos. Na Inglaterra, você tem o Partido Conservador e o Trabalhista. O Partido Conservador britânico, ele praticamente acabou. O Reform UK vai substituir ele agora. Ele tá... Porque simplesmente ele ficou tão envelhecido que ele, né, não atendeu as demandas das pessoas. Na Alemanha também, né? Sim. Aparecendo novos partidos mais voltados para a prática, né, de engajamento e menos Sim. retórica. Mas eu queria ainda, sobre Bolsonaro e sobre Lula, qual você acha que é o mais deletério para evitar renovação? Deletério para evitar renovação, eu acho que isso nos beneficia, porque é no campo da esquerda. Eu acho que o Lula, dado que o PT é muito mais organizado do que o bolsonarismo, o Lula consegue manter isso com, vamos dizer, com mão firme. E nesse instante ele é o favorito às eleições presidenciais. Então, o que mostra que é mais difícil no campo da esquerda você conseguir isso. Nós vamos conseguir superar o Bolsonaro já nessas eleições. Então, o Bolsonaro, dado que ele é muito desorganizado, ele é facilmente superável. Mas acabou como que impondo o nome de Flávio, não? Inclusive está se juntando agora com o Marçal. Acabou impondo a vontade dele, que era ter um nome na urna. Não importa para ganhar ou para perder, mas manter aquela parcela ali do eleitorado, não concorda? Concordo, mas o Flávio vai perder a eleição. Então, como o Flávio não tem nenhuma chance, eles só lançaram o Flávio para manter esse público de direita usando o nome Bolsonaro como referência, está aberta a possibilidade agora de superação do Bolsonaro como nome desse campo. E aqui estou eu para me apresentar como sucessor. E que história é essa? Tem um registro, eu vi que tem 25% dos dados de pesquisa, eu não sei se é da Quest, tem o nome? Sim, na Atlas... Atlas, entre o público de 16 a 24 anos, normalmente a geração Z, eu apareço num dos cenários com 21% de intenção de voto. Ou seja, entre os mais jovens a gente já está muito grande. Quando eu faço um recorte homens da geração Z, isso passa de 30%. Então, quanto mais jovem o eleitor, mais parecido conosco ele pensa. E o bolsonarismo é quanto mais velho o eleitor. Então, isso dá muito um sinal de que o futuro é muito mais nosso do que deles. Sim, mas para o imediato, como é que você vai fazer para conquistar essas pessoas que são mais idosas, ou aquele eleitor que é mais conservador, dizem as pesquisas, né? Tem como fazer? Aqui em Pernambuco, aqui no Recife, por exemplo, o João Campos ele penou na primeira eleição, porque a pecha era que ele era muito jovem, que era um menino, né? Assacavam, inclusive, críticas bem pesadas. Como é que faz para ir contra esse preconceito? Esse preconceito ele é comum em várias culturas, isso acontece em vários lugares. Há esse problema sucessório no mundo. As gerações mais velhas, elas vivem mais e elas não querem abdicar das posições de poder. E é natural que elas não queiram. A questão é que o mundo tem novos desafios e as pessoas mais velhas, conforme o tempo passa, poucas vão se adaptar. É difícil ter um cara como o Trump que se adapta às novas tecnologias, se adapta aos novos discursos. Em geral, você vai tendo uma superação. Então, como a gente vai chegar nessas pessoas? Eu digo, é igual como você faz para conseguir comer um elefante inteiro? Pedaço por pedaço, né? Pedacinho por pedacinho. Qual é o pedaço por pedaço? Eu tenho que agora me apresentar para 10% do eleitorado. Eu tenho que derrotar os governadores. Quem são os governadores? É o Zema, o Caiado e o Ratinho. Eu tenho que ultrapassar esses caras nas pesquisas. Ultrapassei eles nas pesquisas e demonstrando que eu fiz isso sem ser nem Lula, nem Bolsonaro, mas sendo alguém do campo da direita. Força, né? Força e uma opção. Eu tenho uma rejeição muito menor que a do Flávio. Portanto, conforme eu fique conhecido, eu tenho muito mais chance de derrotar o Lula no segundo turno. Qual é a minha obrigação? Eu tenho que ficar em terceiro nas pesquisas. Agora eu tenho que ficar em terceiro. Então, são etapas, é igual o elefante. Agora os pedacinhos Zema, Caiado e Ratinho. E aí esse eleitor mais velho vai começar a ver a viabilidade e, com todo respeito às crenças que eles têm no Bolsonaro, o Bolsonaro foi muito fraco em levar à frente as ideias que eles defendem sobre combate ao crime, sobre combate à corrupção, até porque o Bolsonaro, ele cometia crimes e ele era corrupto. Não é o meu caso e eu vou levar à frente coisas que essas pessoas sonhariam em ver no Brasil. Então, no momento certo, a resposta vai chegar para eles. Acho que o problema ali do Bolsonaro é que ele tinha um QI muito limitado, né? Então, ele não conseguia concatenar as ideias. Exato. Ele foi eleito nessa onda, mas ele não conseguia colocar à frente. Aí ficava só com preconceito contra o Nordeste, contra as mulheres. Missão do... Você falou no Trump, deixa eu lhe aperrear. Qual é a sua posição sobre essa confusão aí na Venezuela? Falar em Trump. De maneira clara, eu fico muito feliz com a queda do regime. O regime do Maduro é um regime opressivo, que praticava tortura e manteve pessoas vivendo mal e pobres por décadas. Se fosse um regime bom, as pessoas não estariam indo embora como foram. 70% de rejeição lá,
o Maduro. Sim, é bizarro. Isso, literalmente caiu de Maduro. Assim, nenhuma pessoa razoável vai conseguir defender o regime do Chávez depois do regime do Maduro. Não é razoável em nenhum termo. E ainda mais pessoas que se colocam como democratas. Não há. Dito isso, eu tenho que falar como brasileiro, que eu não sou venezuelano, sou brasileiro. Pra gente, acende um alerta gigantesco. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora um momento de uma nova doutrina Monroe. O pessoal está chamando de doutrina Donroe, né, do Donald. Que é a nova doutrina de controle hegemônico das Américas por parte dos Estados Unidos. E que vai acontecer com o governo Trump ou sem governo Trump. Por quê? Porque é um conflito geopolítico com a China. Logo, os Estados Unidos vão assumir controle do Canal do Panamá até a Patagônia, de maneiras diferentes, com aliados diferentes, com, vamos dizer, sistemas de... Bomba ou não, né? Com bomba ou não, depende de cada caso é um caso. Mas eles querem o Canal do Panamá, eles querem derrubar o regime venezuelano, eles querem tirar a China, como já tiraram ali da região da Patagônia, e eles vão querer a Groenlândia. Isso está acontecendo. O Brasil ficou em berço esplêndido, falando, não, somos uma potência, então somos do BRICS, não porque o BRICS... E ficamos defendendo o regime venezuelano. O que aconteceu? Caiu o regime venezuelano, não tem BRICS nenhum. Os Estados Unidos entraram num país da América do Sul como quem entra numa loja de sorvete, derrubaram o regime do Maduro com, sei lá, 80 helicópteros. Foi uma farra, resolveram rapidinho. E o recado que está pra gente é o seguinte, nós estamos novamente vivendo aquele momento do começo do século XX em que os Estados Unidos davam as cartas aqui sem muita ilusão. Então, o Brasil, enquanto projeção de poder, enquanto uma nação que tem que ser respeitada na América do Sul, ficou desse tamanhico. E aí acho que isso tem que acelerar na gente um senso de urgência em ser um país importante. Mas aí a esquerda não vai se aproveitar do discurso de soberania versus patriotismo, que ficou um pouco arranhado em função dessa adesão forte ao Trump de parte da direita? Sim, ela vai tentar, mas isso vai ser uma casca muito fininha que eles vão fazer só como marketing, porque os maiores responsáveis por a gente estar na situação frágil são os próprios líderes de esquerda do Brasil que colocaram a gente nessa posição. A posição que a gente foi colocado foi de aliado à Venezuela. O Brasil financiou o regime venezuelano muitas vezes, financiou obras desse regime e acreditou na ilusão dos BRICS, que é a ideia de que a China, a Rússia e o Brasil são uma potência. Os Estados Unidos falou, que China? Eu vou entrar com os helicópteros aí, eu vou derrubar o regime do Maduro e vocês vão ficar quietos. E ficaram todo mundo quieto. A Rússia também não fez nada. Nada. E não tem como fazer, porque assim, os Estados Unidos são ainda a grande potência global e aqui é o território deles. Gostemos, infelizmente ou não. E aqui é um território deles e eles estão querendo exercer poder aqui. A China não vai se meter aqui. Então o Brasil ficou acreditando nessa conversa mole. Essa conversa mole caiu. E agora o que nos resta? É não depender do resto do mundo, é falar como eu exerço soberania de verdade. Exercer soberania de verdade é ser um país rico, se armar, se proteger, projetar poder na América Latina, projetar poder no sul global e não ficar sonhando que a China, não sei o quê. Isso é uma conversa maluca que o PT teve. Então, essa conversa deles vai cair por terra. Isso passa por arma nuclear, não? Passa. Não digo no curtíssimo prazo, porque nem tem como fazer isso no curtíssimo prazo. Mas no médio prazo tem como fazer. Até porque essa provocação eu faço para todo mundo. Nós temos um grupo de nações que tem mais de 120 milhões de habitantes, que tem um PIB de mais de 2 trilhões de dólares e que tenha mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados de território. Desse grupo de nações que tem essas três coisas, nós temos a União Europeia, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia, a China e o Brasil. Qual desses não tem bomba atômica? É só o Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque, a partir do momento que você tem grandes recursos naturais, como é o caso do Brasil, grande território, uma população difusa e fraca, você tem grandes recompensas para quem quiser explorar você e nenhum risco. Hoje, se os Estados Unidos ou a China quiserem falar assim, vamos fazer o seguinte, não fica o Nordeste para a China e o Sul-Sudeste para os Estados Unidos com uma zona de influência de cada um, divide isso aí. A gente tem condição de se defender? A gente não tem condição de se defender em nada. O Lula começou a brigar com o Trump, eu quero as terras raras. A gente já parou para pensar se vale a pena fazer um acordo com os Estados Unidos agora sobre terras raras, no sentido de que os Estados Unidos dependem muito disso para essa revolução que vai haver por conta da inteligência artificial. Isso, e a gente às vezes só pode estar sendo fraco nessa relação. Que a China tem que os Estados Unidos não têm, né? Exato. E o Brasil é o segundo maior, vamos dizer, portador dessas reservas. Então, detentor. E nós não temos, vamos colocar aqui, meios de defesa. Eu não estou falando só meios de defesa militar. Sequer temos meios de defesa institucional. Então, se o Brasil quiser ser grande, o Brasil precisa discutir ter armas nucleares, sim. Agora, como fazer agora? E ainda mais como fazer agora, depois que os Estados Unidos invadiu a Venezuela. Os Estados Unidos está do nosso lado. Está no nosso cangote, está do lado de Roraima ali. Eles vão transformar, muito provavelmente, a Venezuela num regime ligado a eles, que é o que, em geral, regimes que fazem esse tipo de invasão fazem. Então, e aí? O que você está me dizendo é que o direito internacional já era. Na verdade, o direito internacional, em grande medida, é uma ficção.
ele era uma ficção baseado Na diplomacia. na diplomacia que depende no fim do dia da força. Porque a gente já tinha que entender que o direito internacional, né, a ONU e os conselhos, se baseavam no fim do dia na existência de um conselho de segurança. E esse conselho de segurança é formado por nações que são compostas em última instância por quem tem bomba atômica. Então, ter bomba atômica te coloca no Conselho de Segurança, tá no Conselho de Segurança, determina se uma guerra é válida ou não. Então, no fim do dia, sempre foi sob força. Você só está sujeito